É sério, gente, eu fico imaginando os grandes teólogos do passado olhando para a nossa situação da teologia contemporânea e não é nada animador. Eu fico imaginando o Agostinho, Tomás de Aquino, ou quem sabe até o pessoal do século XVI, XVII, como Calvino, Vermigli, Zanchi, ou até mesmo Turretini e Petrus von Maastricht, olhando para nossa teologia contemporânea dizendo, esses caras que vocês estão falando que são os melhores teólogos do Novo Testamento ou de qualquer que seja, e eles estão falando essas coisas que nenhum teólogo do passado vai errar nesse nível. Ai, que burro, dá zero pra ele. Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar nossa série de reflexões sobre N.T. Wright, especialmente naquela grande série dele de Origens Cristãs e a Questão de Deus, que é uma espécie de uma grande teologia ou introdução ou desbravamento aí do Novo Testamento que o N.T. Wright está produzindo, tá? E nós estamos gravando sobre o segundo volume. Nós temos vídeo aqui no canal sobre o primeiro volume, que é sobre o Novo Testamento e o povo de Deus. E o segundo volume dessa grande série é Jesus and the Victory of God. É o único dos 4 volumes que nós, infelizmente, ainda não temos em português. Infelizmente, porque lá tem muito conteúdo. O livro traduzido ficaria Jesus e a Vitória de Deus, alguma coisa assim, tá? E esse livro, nós estamos vendo alguns vídeos sobre ele, tá? E eu estou destacando algumas críticas a esse livro, especialmente porque tem muita gente falando, relativamente muita gente, né? 2, 3 falando muito bem aí do N.T. Wright. E se você é um leitor bom, você vai achar pontos positivos na leitura dele, mas tem muita gente sendo enganada com uma ingenuidade exacerbada, só porque o cara tá na moda, o cara tá em alta, nós acabamos lendo ele de forma crítica e aceitando tudo que ele fala de forma acrítica. Nesse livro, Jesus e a Vitória de Deus, ele vai focar nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, e ele vai mostrar aí a questão de como esses evangelhos vão apresentar Jesus e vai dialogar muito contra a questão dos liberais e as reconstruções e desconstruções da pesquisa do Jesus histórico como um todo, tá? E eu gostaria de destacar no vídeo de hoje um erro gigantesco na cristologia do N.T. Wright, especialmente na questão da autoconsciência de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Então eu traduzi um parágrafo dele e depois uma frase que eu gostaria de ler para vocês, e é muito importante que vocês prestem bastante atenção aí na leitura, tá? N.T. Wright ele vai vacilar demais, tá? E nós vamos ver aí o ponto que ele vai errar aqui. Então eu vou ler para vocês páginas 652 e 653 aqui do livro Jesus and the Victory of God, Jesus e a Vitória de Deus, segundo volume aí do N.T. Wright, e falando sobre a consciência de vocação de Jesus, a autoconsciência dele, ele vai dizer o seguinte: a consciência da vocação de Jesus, no caso, não é de forma alguma a mesma coisa que Jesus ter um tipo de consciência sobrenatural de si mesmo, ou do Deus de Israel e da relação entre Jesus e Deus, a relação entre os dois, para citar o texto aqui, né? Como é frequentemente imaginado por aqueles que, preocupados em manter uma cristologia alta, a colocaram dentro de um contexto do século XVIII de deísmo implícito, onde se pode manter a divindade de Jesus apenas mantendo alguma forma de docetismo. Jesus não sabia, em outras palavras, que ele era Deus. Marquem essa frase, dá vontade de sair correndo, né? Jesus não sabia que era Deus. Ele vai continuar, né? Da mesma forma que alguém sabe que é homem ou mulher, ou que alguém sabe que tem fome e sede, ou que comeu uma laranja há 1 hora atrás. O seu conhecimento era de um tipo mais arriscado, mas talvez mais significativo, como saber que alguém é amado. Não se pode provar isso, exceto vivendo isso. Tá? Páginas 652, 653 estão lá indo para o final do livro. Tá? Então, Jesus não sabia que era Deus da mesma forma que eu sei que eu sou um homem, você que está assistindo, você sabe que é um homem, você sabe que é uma mulher, você sabe o seu gênero, ou da mesma forma que eu sei que eu comi algo 1 hora atrás, ou que eu estou com fome, ou que eu estou com sede. Ou seja, um conhecimento claro, um conhecimento experimental, cognitivo, claro, das coisas que estão acontecendo conosco e das coisas que nós somos. Mas Jesus sabe que ele é Deus no sentido mais subjetivo, no sentido de alguém sabe que é amado, tá? Isso aqui não faz sentido nenhum, gente. Esse parágrafo aqui é a coisa mais horrorosa que eu já li do N.T. Wright. Olha que eu já li muita coisa ruim dele mesmo, tá? Mas, primeiro, ele faz um espantalho gigantesco do teísmo clássico,
no sentido de que qualquer conhecimento sobrenatural que Jesus tenha implica um deísmo, no sentido de Deus estar longe e distante. O mundo está acontecendo de forma naturalística e aí Deus, de vez em quando, intervém de forma sobrenatural. Ou seja, o Deus do deísmo intervém de uma forma sobrenatural no conhecimento e na autoconsciência de Jesus para revelar sobrenaturalmente que ele é Deus. Tá? Isso é um espantalho sem cabimento, porque Andrew White está falando uma coisa inadmissível no teísmo clássico. No teísmo clássico, Deus transcende infinitamente o mundo, mas está agindo o tempo todo no mundo, com a sua providência, ele sustenta todas as coisas, está governando todas as coisas, e ele, claro, eventualmente aí, quebra as leis da natureza e age de forma sobrenatural. Tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, primeira coisa. Tá? Uma segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o Andrew White está colocando aí os seus próprios pressupostos como historiador sobre a autoconsciência de Jesus. Isso é uma coisa horrorosa de se fazer. É uma coisa que o próprio Andrew White vai criticar e ele acaba caindo aqui, tá, gente? Então, como que o Andrew White sabe do tipo de conhecimento divino que Jesus tem de si mesmo? Como que o Andrew White tem acesso à psicologia humana de Jesus, ao psique de Jesus, nesse nível que vai contradizer o testemunho histórico da igreja desses 2000 anos, né? Que fundamenta-se no espantalho teológico gigantesco contra o teísmo clássico, falando que é um deísmo do século XVIII. Como que Andrew White sabe uma coisa dessa? Tá? Então, se o cara que fala assim, não, Jesus sabe que ele era Deus de forma absolutamente clara, qual que é o nosso fundamento para falar isso? O próprio texto das Escrituras. Né? Não somente os evangelhos sinóticos, mas o evangelho de João muito claramente coloca Jesus se declarando, eu sou, antes de Abraão existir, eu sou. Se vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. E assim por diante. Jesus claramente, cognitivamente, experimentalmente, de todos os mentes que você conseguir imaginar, de todas as formas adverbiais que a gente conseguir expressar, ele sabia que ele era Deus, da mesma forma que ele é o Deus de Israel, ele é o Yahvé encarnado, né? Então, Andrew White ele vai colocar isso, tá? E um teólogo muito importante dos nossos tempos, chamado Alistair McGrath, vai acusar o Andrew White de naturalismo metodológico, tá? Por quê? Embora o Andrew White ele vai contra o naturalismo metodológico, de forma explícita, no volume 1 ele bate um pouquinho nisso, ele vai falar que ele não é metodologicamente um naturalista, como os liberais, mas que ele está usando aí o realismo crítico, né, para fazer a sua construção epistemológica aí. Mas implicitamente, Andrew White, talvez de tanto ler os caras que usam o método naturalista de, por exemplo, Trotskij, que é um liberal do século XIX, Ernst Trotskij, né, alemão, ele vai acabar caindo nisso, né, caindo nesses pressupostos metodológicos naturalistas de que Jesus ele só pode ter um conhecimento da mesma forma que nós temos, senão ele não é humano, tá? Então, se, por exemplo, você fosse Deus, enquanto Deus encarnado, né, você não saberia de forma clara isso, mas você saberia apenas de uma forma subjetiva, afetiva, como alguém sabe que é amado. Bom, eu sei que eu sou amado pela minha esposa e isso é extremamente claro para mim, tá? No sentido cognitivo, experimental e relacional. Da mesma forma que eu sei que eu não estou com fome nesse momento. Então, Andrew White ele faz uma bagunça epistemológica aqui inacreditável. Inacreditável. Não tem como. Isso aqui é péssima teologia da pior qualidade. Assim, é uma falta de clareza, é uma falta de reflexão séria, é uma falta de robustez teórica muito grande aqui. Tá? Apesar de ele ter uma metodologia gigantesca de comparação com literatura e tal, ele aqui cai num erro assim, nem minha filha de 4 anos cai num erro cristológico nesse nível aqui, tá? E ele vai... Isso aqui não tem nem mais o que falar, né, gente? Uma outra frase muito ruim dele, um pouquinho antes, 50 páginas antes, na página 609, então a gente leu a página 652, voltando um pouquinho, página 609, ele discutindo sobre o Getsemane, o Cristo lá no jardim do sofrimento, o Getsemane, antes de ser crucificado. Andrew White vai chegar a dizer aqui, eu traduzindo para vocês, né? Do inglês ele vai dizer, o texto literalmente diz, He must have known that he might have been deeply mistaken.
Traduzindo, ele deve ter sabido que poderia estar profundamente enganado. Profundamente enganado, gente. Como é que pode ser isso? Jesus estava sofrendo no Getsemane, tá? Não antecipando o sofrimento da cruz, ele recebendo a punição no lugar de nós pecadores, mas porque ele poderia estar ali numa crise existencial, numa crise de fé, e então ele poderia estar, ele sabia que ele pelo menos tinha a possibilidade de estar profundamente enganado. N.T. Wright coloca Cristo no mesmo pé de igualdade que os falsos cristos que tiveram, que apesar de terem morrido, não ressuscitaram, os seus seguidores foram dispersos, né? E esses falsos cristos, eles tinham esse psique de, ok, se eu tiver errado, né? E Jesus, para ser completamente humano nessa visão do N.T. Wright, para a gente não ter uma cristologia docética, ou seja, uma humanidade meramente aparente, o Jesus ele tem a mesma coisa que os falsos messias, né? Então Jesus estava lá pensando, e será que eu estou certo mesmo? Eu posso estar profundamente enganado e morrer à toa, morrer como um doido, né? Como o C.S. Lewis vai dizer, né? Ou ele era o Messias, ou ele era um doido, ou ele era um mentiroso. Então aqui o Jesus do N.T. Wright é essa loucura aqui, né? Eu posso estar doido, posso estar me enganando, né? Ou posso estar certo. Então a cruz é um jogar dados, né? Um jogar cartas aí para ver se Jesus estava realmente certo. O Jesus das Escrituras não é assim. É um Jesus que lá em Lucas 9 convictamente olha para Jerusalém e nada o demove daquilo. Ele sabe que ele vai morrer na cruz, ele sabe que ele é o Messias, ele sabe a missão que ele tem que fazer de forma claríssima, sem nenhuma sombra de dúvida na cabeça dele. E isso nunca, jamais diminui ou tira a humanidade plena do nosso Senhor Jesus. A gente não está falando dele um super-homem com um super conhecimento humano, mas a união hipostática mostra que ele é Deus e homem unido em uma só pessoa, divino e humano. E o N.T. Wright aqui, gente, pelo amor de Deus, não tem como falar que um cara desse é um bom teólogo. Não tem como. Se você faz parte do fã-clube aí do N.T. Wright, vocês vão me desculpar, mas declarações assim são umas aberrações cristológicas. Não vou acusar o cara de herege, claro que não, porque ele afirma a divindade de Cristo, tanto que ele fala o tempo todo, Jesus é o Yahvé encarnado voltando para Sião. Isso é uma contradição, a meu ver, porque se N.T. Wright fala o tempo todo na cristologia dele que Jesus não é Deus de uma forma abstrata e homem de uma forma abstrata, mas ele é o Yahvé, Deus de Israel, se tornando Israel, se tornando Adão, por exemplo, se tornando Israel também, e conscientemente dramatizando, encarnando, fazendo ali acontecer o novo êxodo, libertando o pessoal do exílio, o povo de Deus do exílio, e portanto Jesus entrando em Jerusalém para morrer no final dos evangelhos Yahvé voltando para Sião para ser entronizado na cruz. Se Jesus é isso, ele sabia que está fazendo isso, N.T. Wright fala o tempo todo isso, ele vai aqui num outro momento e faz uma coisa horrorosa dessa, né? Então essa é a inconsistência do pessoal que despreza, por exemplo, teologia sistemática, despreza os credos da igreja, despreza as confissões de fé da igreja, como ele faz o tempo todo nos seus escritos, né? À luz de ouvir o texto por si mesmo, né? Uma coisa horrorosa, né? E aí ele vai dizer sempre, os reformados falam que a igreja é reformada sempre reformando, isso é muito bonitinho na teoria, mas a prática é muito difícil, eu estou fazendo isso na prática. Mas que renovação é essa, né, igreja? Que reforma é essa que a N.T. Wright está fazendo? É um retrocesso gigantesco, é uma inovação corruptora horrorosa aqui na cristologia que o N.T. Wright vai colocar. Ele dilui isso em centenas e centenas de páginas, mas aqui e acolá você vai juntando as peças e vai percebendo que isso é má teologia. E o meu papel aqui para vocês, como alguém que leu N.T. Wright há muitos anos, talvez aí 10 anos no mínimo, né? Lendo N.T. Wright, especialmente a obra mais acadêmica dele, eu não tenho muito interesse nas obras populares dele, não leio mesmo, mas o meu papel é mapear para vocês, né, dar o fio da meada para vocês conseguirem, diante de centenas de páginas, de muita pesquisa, de muita coisa boa, ele pisa muito na bola. Então a gente precisa estar consciente e crítico dessas coisas também. Gostaram do vídeo?
Deixe seu comentário aqui embaixo se você quer mais vídeos sobre o Andrew White para a gente continuar firmes aqui mensalmente comentando alguma coisa da obra maior dele, tá? Ainda falta os outros grandes livros dele e algumas reflexões a mais aqui sobre esse Jesus e a Vitória de Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos crer no Jesus das Escrituras e evitar aí sofismas contemporâneos. Deus abençoe, até o próximo vídeo.